Boa tarde. Vou procurar também ser muito conciso na minha intervenção, tentar testar a minha capacidade de síntese. Não é fácil partilhar painel aqui com ilustres. Primeiro, o professor Vera Cruz, que foi o meu professor e sempre o meu mestre, e curiosamente tive que ler alguns subsídios aqui deste livro, na altura quando eu estava a estudar. E pronto, e também a Joacine, a minha conterrânea. Lembro-me nos primeiros anos do início do curso, ela sempre debatíamos, tínhamos um fórum onde nós, pronto, debatíamos situações de África e também da realidade portuguesa. Pronto, e para mim é um privilégio também estar aqui. Agradeço à direção do NEA por reiteradamente me formular o convite para poder partilhar um pouco daquilo que sei sobre a realidade africana, ou a realidade dos negros e os problemas que vai nos afetando, sobretudo aqui em Portugal. E também dizer que o racismo sempre existiu, porque a tendência do ser humano é sempre controlar o outro, condicionar o outro, dominar o outro, desprezar o outro, etc, etc. Aliás, nem sem razão, algumas correntes teológicas, tanto a nível do catolicismo, defendido por jansenismo, e também do protestantismo, defendido por calvinismo, que apelidava o conceito de depravação total. O que é depravação total? É a incapacidade do ser humano ser perfeito. Ora, a partir do momento que o ser humano não consegue ser perfeito, nós vamos lidar com males que nós conhecemos: abuso, violência, discriminação, enfim, e outros tipos de males que até não interessa agora estar aqui a repetir. Quem é vítima é quem está numa situação de fragilidade, quem está numa situação de desvantagem, quem está numa situação, entre aspas, de inferioridade. Por isso, o desafio é que cada um tem que procurar arranjar armas para poder defender e para poder responder também todas as implicações, todas as oposições que vai surgindo, etc, etc. Pronto. Mas, como eu estava a dizer, mesmo sabendo que vamos lidar com estes males, nós temos que tentar mitigá-los, procurar, enfim, atenuar os seus efeitos na vida das pessoas. E voltando à questão do racismo, quando nós falamos de racismo, nós falamos sempre de discriminação numa perspectiva negativa. E essa discriminação leva sempre à segregação. E nós, quando falamos da segregação, e certamente alguns, para não falar todos, sabem o exemplo mais notório dos Estados Unidos e também da África do Sul, mas também temos outras segregações que vamos vivendo mesmo no nosso contexto social ou dos países que nós estamos inseridos. Mas é curioso notar que nestas questões da segregação há uma obra que eu estava a falar há bocado com a Joacine, que é de Democracia na América, que é um livro bastante importante, um grande clássico de Tocqueville, que dá para perceber a sociologia e a mundividência do povo americano. Mas isso também enfim, repercute naquilo que é a forma como o branco olha para o negro. Mas essa perspectiva de Tocqueville, que enfim, era um francês, espelha aquilo que é a realidade da segregação, a realidade do racismo. E ele dedicou muitas páginas a tentar explicar, desde logo, essa ideia de considerar o homem branco, considerar que o homem negro é sempre feio. Não é bonito o seu aspecto. É um aspecto horrendo. Parece meio entre homem e besta, uma posição intermédia. Esta capacidade de achar que o homem negro não tem capacidade intelectual, ele não é equiparado ao branco, etc, etc. Isso tudo são estereótipos que foram reproduzidos ali e que continuam a ter eco nos nossos dias de hoje. Mas, perante todas essas situações, nós vemos que nos Estados Unidos surgiu alguém, que é Martin Luther King, que foi pastor batista e também um homem de direito, que, enfim, entendeu aquela luz entendeu que devia defender para trazer à tona da igualdade entre os próprios povos americanos. Mas é curioso notar que Martin Luther King, apesar de grandes lutas que teve que fazer, ele não conseguiu.
E na sua obra, enfim, que ele escreveu, Tenho um Sonho, a autobiografia que depois ficou deixado, ele falava lá de sonhos que ficam por realizar. E esses sonhos, enfim, apontavam ainda nessa questão de um dia poder ver que não haja segregação nos Estados Unidos, que os negros e os brancos pudessem viver na harmonia, que haja igualdade de oportunidades, etc, etc. Nós sabemos que, passados esses tempos todos, isso ainda é um objetivo a cumprir nos Estados Unidos. E, curiosamente, que Barack Obama escreveu recentemente um livro que ele baseou quase na tese de Martin Luther King, porque Martin Luther King, uma das últimas palavras ali nesta autobiografia, é de tipo a Terra Prometida. A Terra Prometida, naturalmente, como ele sendo um pastor, ele fez analogia da forma como Moisés conduziu o povo de Deus do Egito, cativeiro Egito, para a Terra Prometida. Mas ele não conseguiu entrar nessa Terra Prometida, neste caso, Moisés. Mas ele viu aquela Terra Prometida, onde o seu povo poderia sair do jugo opressor, da escravatura, e poder viver em liberdade, e poder usufruir da terra, daquilo que a terra lhes possa proporcionar. Mas é curioso notar que Moisés não conseguiu entrar na Terra Prometida, porque entretanto morreu. Mas ele, enfim, profetizou que os seus descendentes, aqueles que depois virão, vão conseguir entrar nessa terra. E Martin Luther King também, nesta ideia dos sonhos por concretizar, ele falava da Terra Prometida. Quer dizer, depois de muitos anos, aquilo que eles estão a lutar hoje, os americanos, sobretudo os afros, iam poder cumprir esse objetivo. Por isso, quando o Obama fala nessa Terra Prometida, ele mostra ainda que este objetivo ainda não é alcançável. Este objetivo ainda fica muito aquém. Há ainda muita luta para desbloquear a questão de, enfim, da marginalização que o afro-americano enfrenta no seu dia-a-dia. E nós, quando falamos dos afro-americanos, nunca podemos esquecer que esta realidade é transversal a todos os outros negros em diferentes cantos, que estão, sobretudo, quando se relacionam com os brancos. Mas como é que nós podemos sair neste, enfim, marasmos? Como eu disse, que não há alternativa viável para ultrapassar definitivamente essas situações, mas nós podemos, enfim, mitigá-las. E qual é a solução? E aqui entra a educação, que também é parte aqui do tema que eu sou proposto a falar. A importância da educação. Há um grande clássico, um grande autor, que é um classicista, que Ecumênio escreveu uma obra, que é uma obra ainda que é ponto de referência de leitura, que é a Didata Magna. O que é que ele defendeu nesta obra? De uma forma muito abreviada, é a ideia de que todo mundo tem que ter oportunidade de estudar. Porque estudar tanto homens como mulheres. Porque o que é que o estudo proporciona? O estudo revoluciona uma pessoa, emancipa uma pessoa, dá a uma pessoa ferramentas para uma pessoa poder gerir a sua vida e não se ficar prejudicado. E também habilita a pessoa a ter a autonomia do pensamento, para não ser manipulado, para pensar, como dizia Amílcar Cabral, pela sua própria cabeça. E isto tudo é só a educação, a ferramenta de educação que habilita isto. Naturalmente, a educação num conceito mais, enfim, stricto sensu, como também lato sensu. Mas, sobretudo, a ideia de ir à escola, estudar. E ele explicava muitas razões sobre tudo. Ora, tudo aquilo que ele falou, já há muitos séculos atrás, continua ainda em vigor. Nós sabemos que é através da educação que uma pessoa pode conseguir ter integração, consegue, enfim, responder de forma positiva e satisfatória os desafios que vai enfrentando no seu dia-a-dia. Agora, como é que nós podemos estudar? Nós sabemos que nem todos têm oportunidade para estudar. Estudar não é fácil, porque envolve custos, não só custos, como também é preciso, no berço onde nós crescemos, que haja um despertamento para nós podermos estudar. Ora, quem é que sabe o segredo da educação, da formação, neste caso, e da qualificação? É quem tem luz. Só quem tem luz, quem tem formação, que consegue ter a noção disto e consegue revolucionar as situações. Aliás, é muito simples. Quando nós pensamos no movimento pan-africanista, nomeadamente de perspectiva de Francisco Kwame Nkrumah, Júlio Nyerere, Abid Bourguiba, Amílcar Cabral, Félix Houphouët-Boigny, Oldo Dada, Jomo Kenyatta, etc., Agostinho Neto, são todas pessoas que tinham formação académica. São pessoas que estudaram,
que tiveram a oportunidade de estudar. Ora, a partir do momento que eles tiveram a oportunidade de estudar, eles não conformaram. Aliás, como qualquer pessoa em qualquer contexto, quando uma pessoa tem formação, é uma pessoa por norma inconformada. Por quê? Porque deixa aquela componente da ignorância e entra naquela parte de estar sempre insatisfeito e de querer sempre mudar algo, porque tem ideias, cria inovação, etc, etc. E estes pan-africanistas, eles é que revolucionaram a ideia de libertar o povo africano, e apesar de serem muito mal compreendidos pelos seus próprios patrícios. Por exemplo, Amílcar Cabral acabou por ser vítima na Guiné-Bissau pelos próprios patrícios, embora com patrocínio, podemos dizer, enfim, de Portugal. Mas, mesmo no processo de independência depois, quando dizia agora, Guiné-Bissau proclamou a independência, a partir de agora nós somos livres. As pessoas da população, que é uma população simples, diziam, mas é assim que se toma a independência? Quer dizer, começaram a questionar, mas é assim que se toma a independência? Nós pensávamos que se tomássemos independência, havia uma mudança radical. Mas é só isto, agora somos livres, acabou-se. Mas isso era um ato que ia ser muito determinante, porque, enfim, abriria caminho não só para as pessoas poderem estudar, porque nessa altura as pessoas não podiam estudar, e isso revolucionou, apesar dos avanços e recuos que vamos tendo, nós vemos cada vez mais, estamos a lutar, a África está a lutar para poder, enfim, chegar ao objetivo pretendido. Mas uma outra coisa que é importante salientar para depois chegar ao final, é a ideia, porque isto tudo que eu falo, estou a falar numa perspectiva de segregação e as pessoas que são vítimas, pessoas que estão numa situação de inferioridade, pessoas que, em última instância, estão numa situação de pobreza. Ora, quando uma pessoa é atingida por estes flagelos, ele torna vulnerável. Aliás, como em qualquer situação de viral, nós, para aqueles que estão a acompanhar a situação que passa na Ucrânia, as mulheres que estão a sair com os filhos, que não têm um marido, ou, por exemplo, numa situação de desespero, porque têm que sair, não têm dinheiro, o que é que acontece? Estão numa situação de vulnerabilidade. Podem cair nas mãos de malfeitores, pessoas sem escrúpulos, etc, etc. Ora, isso é que acontece do ponto de vista social. Quando uma pessoa não tem formação, não tem qualificação e está numa situação de segregação, numa situação de exclusão, essa pessoa torna vulnerável. E esta vulnerabilidade social que vai transmitindo quando nós vemos a nossa comunidade não ter oportunidades e entram numa situação, falando, por exemplo, a título exemplificativo, numa perspectiva de planeamento familiar, tem muitos filhos e esses filhos não são bem encaminhados, a tendência é cair no mundo da marginalidade, etc, etc, porque estão numa situação de vulnerabilidade. Não quer dizer na situação geral, em todos os casos, porque há sempre exceção à regra, mas numa situação geral, essas situações estão numa situação de vulnerabilidade. Logo, daí que entra a ideia que o professor Vera Cruz falou da racialização da pobreza. Aliás, não é Vera Cruz, curiosamente, já havia uma outra autora, creio que é Luísa, que escreveu um livro, que falou sobre essas situações, o professor fez questão de citá-lo, a racialização da pobreza. E esta racialização da pobreza, o que é que consiste? Consiste numa situação, quando uma pessoa é pobre, ela é tratada com desdém. E esse tratamento de desdém é de não ser dado oportunidade, etc, etc. E isto que acontece à comunidade, sobretudo negra, aqui em Portugal. Quando nós vemos essas segregações, essas discriminações, há sítios que o africano não pode chegar, com um afro aqui, não pode chegar. A Conceição, a jornalista Conceição, falou do seu exemplo, nos meios, por exemplo, televisivos. Por que é que não conseguem entrar na televisão, poderem ser comentadores políticos, poderem estar nas empresas, etc, etc? Podiam, mas é que a questão da segregação, a faculdade, a nossa faculdade e outras faculdades, tem tantos negros que estão a estudar, estão a acabar a formação. Hoje em dia, o grande problema dos afro, embora nunca satisfazemos com a educação, já nem é tanto. Há muitos que estudam, mas estudam, o que é que acabam? Não são dadas oportunidade de emprego. Agora perguntar-me, mas por que o negro consegue afirmar do ponto de vista desportivo? Bem, uma das respostas que eu tive a pensar é que, do ponto de vista desportivo, se a pessoa tem talento, não pode abafá-lo, mesmo que o treinador queira, não pode, porque o juiz é feito de todos e para todos. A pessoa, mesmo até que não é juiz, se jogar num dia e revelar qualidade, já vou acabar, o treinador, se deixá-lo no banco, os próprios adeptos, o público vão
reclamar. E essa pessoa vai ser posta ali no campo. Agora, quando nós tocamos aspectos que têm a ver com intelectualidade, por exemplo, se eu candidatar um posto de trabalho, por mais que eu seja bom, eu chego lá, a pessoa vai fazer aquelas entrevistas, vai olhar por aí, aquilo é arbitrário, não há provas a dar, ninguém vê, ele é que decide a sua consciência, se quiser, pronto, pode passar, se não quiser, tanto faz. Mesmo do ponto de vista de promoção. Esta é a razão, mas isso tem o seu âmago na questão da segregação. E esta segregação só pode ser combatida, e temos que continuar a estudar, e também continuar a despertar as consciências, porque a luta não vai acabar. Temos sempre que lutar, embora sabemos que vai ser difícil, mas é sempre lutando que vamos conseguir mudar a situação. Mas, sobretudo, a ideia da emancipação do homem africano. Porque nós, quando nós vemos cada vez mais, nós reparamos ainda que nós precisamos ainda também percorrer um longo caminho neste sentido. Por isso também essas sessões, esses esclarecimentos, esses testemunhos, essas interações, ajudam-nos a ter uma consciência. Mas isso tudo para dizer que é importante nós continuarmos a apostar na formação, educação e também componente interligado, a qualificação, porque só assim que conseguimos. Porque repara, as pessoas que estão aqui sentadas sabem os seus direitos. Nós, quando lidamos com o pessoal da nossa comunidade, nós vemos, às vezes, são prejudicados por pormenores que até podemos pensar que isso já não existe. Por isso, é importante essas pessoas nos ajudarem, mas também despertar para eles estudarem. Porque aqui eu sei que todos aqui conhecem os seus direitos. Pelo menos ninguém deixa aqui também pisar. Podemos estar a ser algo, mas sabemos como responder e sabemos como fazer face à situação. Por isso, o caminho é continuar e continuar. Como dizia Nelson Mandela, assim termina um longo caminho para a liberdade. Essa liberdade total que tem a ver com a libertação definitiva do homem e a mulher africana. Mas isso só se alcança com a educação, com a formação e com a qualificação. Muito obrigado.